Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, processo de circulação do capital. Tópico, capital fixo e capital circulante, quarta parte, páginas 547 a 557. Antes de prosseguirmos com uma revisão das opiniões sobre capital fixo e capital circulante, retornemos por um momento a um ponto já desenvolvido. Admitimos, por ora, que tempo de produção e tempo de trabalho coincidem. Mais adiante, consideraremos o caso em que ocorrem interrupções dentro da própria fase de produção condicionadas pelo processo tecnológico. Supondo que a fase de produção de um capital seja igual a 60 jornadas de trabalho, 40 das quais de tempo de trabalho necessário, assim, de acordo com a lei anteriormente desenvolvida, o valor excedente ou o valor novo posto pelo capital, tempo de trabalho alheio apropriado igual a 60 menos 40, que é igual a 20. Denominemos esse valor excedente igual a 20 de S. A fase de produção ou o tempo de trabalho utilizado durante a fase de produção de P em um intervalo de tempo que denominaremos de T menos P. Exemplo de 360 jornadas de trabalho menos o valor total. Jamais pode ser maior que o número de fases de produção contidos em 360. O maior coeficiente de S menos IE menos o máximo do valor excedente que o capital pode criar sobre os pressupostos dados é igual à quantidade de repetições da criação de S em 360 jornadas. O limite extremo dessa repetição de reprodução do capital, ou agora melhor dizendo, da reprodução do seu processo de produção, é determinado pela relação entre o período da produção e o período total em que o primeiro deve repetir-se. Se o tempo estipulado igual a 360 jornadas e a duração da produção igual a 60 jornadas, então 360 sobre 60 ou T sobre P, ou seja, 6 é o coeficiente que indica quantas vezes P está contido em T, ou quantas vezes, de acordo com os seus próprios limites imanentes, o processo de produção do capital pode ser repetido em 360 jornadas. É óbvio que o máximo da criação de S do por de valor excedente é dado pelo número de processos em que S pode ser reproduzido em um dado período. T sobre P expressa essa relação. O quociente T sobre P, ou Q, é o maior coeficiente de S no período de 360 jornadas, ou seja, em T, ST sobre P, ou SQ. Representa o máximo do valor. Se T sobre P igual a Q, então T igual a PQ. A duração total de T seria tempo de produção. A fase de produção P seria repetida o número de vezes que está contida em T. A criação do valor total do capital em um período determinado seria igual ao trabalho excedente do qual ele se apropria em uma das fases da produção. X, o número de vezes que essa fase de produção está contida no período dado. Portanto, no exemplo acima, é igual a 20 vezes 360 sobre 60, igual a 20 vezes 6, que é igual a 120 dias. TP expressaria o número das rotações do capital, mas, como T igual a PQ, então P igual a TQ, ou T sobre Q. A duração de uma fase de produção seria igual ao tempo total dividido pelo número de rotações. Portanto, uma fase de produção do capital seria igual a uma rotação do mesmo. Tempo de rotação e tempo de produção seriam totalmente idênticos. Daí que a quantidade de rotações seria determinada exclusivamente pela relação entre uma fase de produção e o tempo real. Só que nesse pressuposto, o tempo de circulação é posto igual a zero, mas ele tem uma grandeza determinada, que jamais poderá ser igual a zero, supondo então que, para 60 dias de tempo de produção ou 60 dias de produção, haja 30 dias de circulação. Denomine C esse tempo de circulação adicionado a P, nesse caso, uma rotação do capital. O tempo total que ele necessita antes de poder repetir o processo de valorização, o por de mais valor, menos igual 30 mais 60 igual a 90 dias, igual a P mais C.
um R ou uma rotação igual a P mais C. Uma rotação de 90 dias só pode ser repetida 360 sobre 90 vezes em 365 dias, ou 360 dias, melhor dizendo, ou seja, 4 vezes. Por conseguinte, o valor excedente de 20 só poderia ser posto 4 vezes. 20 vezes 4 igual a 80. Em 60 dias, o capital produz 20 jornadas excedentes, mas ele precisa circular durante 30 dias. Não pode pôr nenhum trabalho excedente durante esses 30 dias, nenhum valor excedente. Para o capital, isso é o mesmo, considerado resultado, que se só tivesse posto um valor excedente de 20 dias no período de 90 dias. Se o número de rotações antes era determinado por T sobre P, agora é determinado por T sobre P mais C, ou T sobre R. O máximo do valor era ST sobre P. O mais valor efetivamente posto agora é ST sobre P mais C. 20 vezes 360 dividido por 60 mais 30, que é igual a 20 vezes 360 dividido por 90, igual a 20 vezes 4, que é igual a 80. Portanto, o número de rotações é igual ao tempo total dividido pela soma do tempo de produção e do tempo de circulação, e o valor total igual a S multiplicado pelo seu número de rotações. Essa expressão, todavia, ainda não nos é suficiente para representar as relações entre valor excedente, tempo de produção e tempo de circulação. O máximo da circulação de valor está contido na fórmula ST sobre P, que é limitada pelo tempo de circulação ST sobre P mais C ou STR sobre R. Se subtrairmos o segundo quantum do primeiro, então ST sobre P menos ST sobre P mais C igual a ST vezes P mais C menos ST vezes P sobre P vezes P mais C igual a ST P mais STC menos STP sobre P mais vezes P mais C, que é igual a STC sobre P vezes P mais C. Obtemos então como diferença STC sobre P vezes P mais C ou STP sobre P vezes C sobre P mais C. STP vezes STP sobre P mais C, ou S, como podemos denominar o valor da segunda determinação, S igual a STP sobre P menos ST sobre P vezes CP mais C. Antes de continuarmos a explicar essa fórmula, é preciso introduzir outra. Se denominarmos Q o coeficiente de TP mais C, então Q expressa o número de vezes que R igual a P mais C. Está contido em T o número das rotações. T sobre P mais C igual a Q, logo T igual a PQ mais CQ inicial. Então, PQ inicial expressa o tempo total de produção e CQ o tempo total de circulação. Denominemos o tempo total de circulação de C maiúsculo, ou seja, CQ igual a C maiúsculo, vezes T maiúsculo 360 igual a 4 vezes 60, que é igual a 240, mais 4 vezes 30, que é igual a 120. No pressuposto Q inicial igual a 4, C maiúsculo igual a CQ inicial, vezes ou igual a 4C minúsculo, 4 sendo igual ao número de rotações. Vimos antes que o máximo da criação de valor igual a ST sobre P, mas nesse caso, T maiúsculo era posto como igual tempo de produção. Agora, porém, o tempo de produção efetivo é T maiúsculo, menos CQ, tal como resulta da equação T maiúsculo igual a PQ, tempo de produção total, mais CQ, tempo de circulação total, ou C maiúsculo. Portanto, T maiúsculo menos C maiúsculo igual a PQ, ou seja, S vezes T menos C sobre P é o máximo da criação de valor, sendo o tempo de produção não de 360 dias, mas de 360 dias menos CQ, menos 4 vezes 30, menos 120. Portanto, 20 vezes 360 menos 120 sobre 60, 20 vezes 240 sobre 60 igual a 80. Por fim, no que diz respeito à fórmula, S maiúsculo igual a ST sobre P menos ST sobre P vezes C sobre C mais P, 360 vezes 120 sobre 60 menos 20 vezes 360 sobre 60 vezes 30 sobre 30 mais 60.
igual a 120 menos 120 vezes 30 sobre 90 igual a 6 vezes 20 menos 6 vezes 20 vezes 3 nonos igual a 20 vezes 6 menos 20 vezes 6 vezes 1/3 ou igual a 120 menos 120 vezes 1/3 igual a 120 menos 40 igual a 80. Assim, ela expressa que o valor é igual ao máximo do valor determinado unicamente pela relação do tempo de produção com o tempo total, menos o número que expressa a quantidade de vezes que o tempo de circulação está contido nesse máximo. E esse número é o próprio máximo multiplicado pelo número de vezes que uma rotação está contida em C, no tempo de circulação correspondente a uma rotação, ou dividido pelo número que expressa quantas vezes C está contido em C mais P ou C em T, se C fosse igual a zero. S seria igual a STP sobre P, e se encontraria esse é o máximo. S diminui na mesma proporção em que C aumenta, é inversamente proporcional a C, pois crescem na mesma proporção o fator C sobre C mais P. E o número a ser subtraído de ST sobre P, do valor máximo ST sobre P vezes C sobre C mais P, ou ST sobre P vezes C sobre R, vezes C sobre C mais P igual a C sobre R vezes C sobre R. Expressa a relação de tempo de circulação e uma rotação do capital. Se multiplicarmos o numerador e denominador por Q, temos CQ sobre C mais P vezes Q, que é igual a C sobre T, vezes C sobre C mais P igual a 30 sobre 30 mais 60 igual a 1/3. C sobre C mais P, ou 1/3, expressa a relação entre o tempo de circulação e o tempo total, pois 360 dividido por 3 igual a 120. O giro C mais P está contido em C sobre P, C mais P, ou 1/3, ou C sobre T vezes em C. Temos, portanto, estas três fórmulas. Primeiro, S maiúsculo inicial igual a STP maiúsculo sobre P mais C minúsculo igual a ST maiúsculo sobre R maiúsculo. 2. O segundo, S maiúsculo inicial igual a S maiúsculo vezes T maiúsculo menos C maiúsculo sobre P minúsculo. E terceiro, S maiúsculo inicial igual a ST maiúsculo sobre P minúsculo menos ST maiúsculo sobre P minúsculo vezes C sobre C minúsculo mais P, igual a S maiúsculo vezes T maiúsculo sobre P minúsculo menos T maiúsculo sobre P minúsculo vezes C sobre C mais P minúsculos. Portanto, SQ dividido por S inicial maiúsculo igual a ST maiúsculo sobre P, que é dividido por S vezes T vezes C sobre P, ou SQ dividido por S igual a T dividido por T menos C. O máximo do valor está para o valor efetivo, assim como o período dado está para este período menos o tempo de circulação total, ou ainda SQ dividido por S inicial igual a PQ mais CQ dividido por PQ mais CQ menos CQ, ou seja, igual a P mais C dividido por P. Adicionar 3 vezes S igual a STP sobre P menos ST sobre P vezes C sobre C mais P igual a S vezes T sobre P menos TP vezes C sobre C mais P, ou como TP igual a Q. S inicial maiúsculo sobre S vezes Q menos Q vezes C sobre C mais P igual a S vezes Q menos Q vezes C sobre R. Portanto, o valor excedente total é igual ao valor excedente posto em uma fase de produção multiplicado pelo coeficiente que expressa o tempo de produção contido no tempo total, menos o número que expressa o tempo de circulação de uma rotação contido neste último número. S vezes Q menos Q vezes C sobre R igual a SQ vezes 1 menos 1C sobre R igual a SQ vezes R menos CR sobre R igual a SQP sobre R igual ST sobre P mais C, que é a primeira fórmula. Assim, a fórmula 3 equivale à fórmula 1. O valor excedente total é igual ao valor excedente de uma fase de produção multiplicada pelo tempo total, dividido pelo tempo de rotação, ou multiplicado pelo número em que está contida a soma do tempo de produção e do tempo de circulação no tempo total. Fórmula 2.
O valor total é igual ao valor excedente multiplicado pelo tempo total menos o tempo de circulação total dividido pela duração de uma fase de produção. Na concorrência, a lei fundamental desenvolvida por oposição à fórmula sobre o valor e o valor excedente é que o valor é determinado não pelo trabalho nele contido ou pelo tempo de trabalho em que ele é produzido, mas pelo tempo de trabalho em que ele pode ser produzido ou pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. É somente dessa maneira que cada capital individual é real e plenamente colocado nas condições do capital que o tempo de trabalho embora pareça que a lei original foi derrubada, mas é somente dessa forma que o tempo de trabalho necessário é posto como algo determinado pelo movimento do próprio capital. Essa é a lei fundamental da concorrência. Demanda, oferta, preço, custos de produção são outras determinações formais. O preço como preço de mercado ou preço geral. Em seguida, o estabelecimento de uma taxa geral de lucro. Em decorrência do preço de mercado, os capitais se distribuem entre os diferentes ramos, redução dos custos e reprodução, etc. Em suma, aqui todas as determinações aparecem invertidas em relação ao capital em geral. Lá, o preço determinado pelo trabalho, aqui o trabalho determinado pelo preço, etc. A ação dos capitais singulares, uns sobre os outros, implica justamente que eles têm de comportar-se como capital. É exatamente a ação aparentemente autônoma dos capitais singulares e seu entrechoque que põe sua lei geral. O mercado adquire aqui ainda um outro significado. A ação recíproca dos capitais como capitais singulares torna-se, assim, justamente o seu por como capital geral e a supressão da aparente autonomia e existência independente dos capitais singulares. Tal supressão ocorre ainda mais no crédito, e a forma extrema para a qual se dirige a supressão, mas em que ao mesmo tempo o capital é posto em sua forma maximamente adequada a si mesmo. É o capital acionário. Demanda, oferta, preços, custos de produção, contraposição de lucro e juro, relação de diferentes entre valor de troca e valor de uso, consumo e produção. Vimos, portanto, que o valor excedente que o capital pode pôr em um dado período é determinado pelo número de vezes que o processo de valorização pode ser repetido ou o capital pode ser reproduzido em um período determinado. Mas que a quantidade dessas reproduções, por sua vez, é determinada pela relação do tempo de duração da fase de produção, não ao período total, mas a esse tempo total menos o tempo de circulação. O tempo de circulação aparece, portanto, como o tempo em que está suspensa a capacidade do capital de reproduzir a si mesmo, em consequência, o mais-valor. Por conseguinte, a sua produtividade, sua criação de mais-valores é inversamente proporcional ao tempo de circulação e atingiria um máximo quando este último caísse a zero. A circulação sendo o percurso do capital através de momentos distintos, conceitualmente determinados de sua metamorfose necessária, de seu processo vital, é condição indispensável para o capital, condição posta por sua própria natureza. Como esse percurso custa tempo, trata-se de um tempo em que o capital não pode aumentar o seu valor, porque ele é um tempo de não produção, um tempo em que o capital não apropria o trabalho vivo. Por essa razão, esse tempo de circulação não pode jamais aumentar o valor criado pelo capital, mas somente por um tempo não ponente de valor, ou seja, aparecer como obstáculo para o aumento do valor na mesma proporção em que ele está para o tempo de trabalho. Esse tempo de circulação não pode ser computado como tempo criador de valor, pois este último é unicamente tempo de trabalho que se objetiva no valor. Ele não faz parte do custo ou dos custos de produção do valor e muito menos dos custos de produção do capital, mas ele é a condição que torna mais difícil sua autoprodução ou autorreprodução. Os entraves que o capital encontra para se valorizar, para apropriar trabalho vivo, naturalmente não constituem um momento de sua valorização de seu por-valor. Por essa razão, é ridículo aqui conceber custos de produção em seu sentido primitivo. Temos de separar os custos de produção como forma específica do tempo de trabalho que se objetiva no valor, assim como temos de separar lucro de mais valor. Porém, mesmo nesse caso, o tempo de circulação não faz parte dos custos de produção do capital no mesmo sentido que o salário, etc. Ao contrário, trata-se de um item que será considerado no acerto de contas entre os capitais singulares, porque eles repartem entre si o valor excedente de acordo com certas proporções gerais.
O tempo de circulação não é um tempo em que o capital cria valor, mas em que realiza o valor criado no processo de produção. Esse tempo não multiplica sua quantidade, mas põe o valor em uma outra determinação formal correspondente, da determinação do produto, na determinação da mercadoria, na determinação do dinheiro, etc. Pelo fato de que o preço que antes existia idealmente na mercadoria agora é posto realmente, pelo fato de que agora a mercadoria é trocada realmente por seu preço, dinheiro. Esse preço evidentemente não aumenta, por isso o tempo de circulação não aparece como o tempo que determina o preço. E o número das rotações ou de rotações, na medida em que é determinado pelo tempo de circulação, não aparece como se o capital suprisse um novo elemento determinante do valor próprio dele, sui generis, a diferença do trabalho, mas como um princípio limitante negativo. Daí a tendência necessária do capital de ser circulação sem tempo de circulação. E essa tendência é a determinação fundamental do crédito e dos mecanismos de crédito do capital. Por outro lado, o crédito também é a forma em que o capital procura se pôr em contraste com os capitais singulares, ou em que o capital singular procura se pôr como capital em contraste com suas barreiras quantitativas. Porém, os resultados máximos que ele consegue atingir por essa via são, por um lado, capital fictício, por outro lado, o crédito aparece apenas como novo elemento da concentração, da distribuição dos capitais em capitais singulares centralizadores. Sob um aspecto, o tempo de circulação é objetivado no dinheiro. Tentativa do crédito de pôr o dinheiro simplesmente como um momento formal, de tal modo que ele medeia a transformação formal sem ser, ele próprio, capital, ou valor. Essa é uma forma da circulação sem tempo de circulação, o próprio dinheiro, um produto da circulação. Ver-se-á como no crédito o capital cria novos produtos da circulação, mas se por um lado a aspiração do capital é circulação sem tempo de circulação, por outro a tentativa de dar ao tempo de circulação enquanto o valor do tempo de produção nos diversos órgãos em que se transmite o processo do tempo de circulação e da circulação, de lhes dar valor, de pôr todos esses diferentes órgãos como dinheiro e em uma determinação mais ampla como capital. Esse é o outro aspecto do crédito. Tudo isso brota da mesma fonte. Todos os requisitos da circulação, dinheiro, transformação de mercadoria em dinheiro, transformação de dinheiro em mercadoria, etc., embora assumam formas diferentes, aparentemente bastante heterogêneas, podem ser reduzidos a tempo de circulação. Reduzir a maquinaria da circulação faz parte dela mesma. O tempo de circulação é o tempo do capital, que pode ser considerado como o tempo do seu movimento específico, como capital em contraste com o tempo de produção, em que ele se reproduz. O capital dura não como capital finalizado, que só tem de passar por transformações formais, mas como capital em processo criador, capital que suga sua alma vital ao trabalho, ou do trabalho. A contraposição entre tempo de trabalho e tempo de circulação contém toda a teoria do crédito na medida em que se introduz aqui especialmente a história da moeda, etc. Naturalmente, mais tarde, ali onde o tempo de circulação não é mais somente dedução do tempo de produção possível, evidenciam-se também custos da circulação efetivo, que é preciso gastar nela valores já efetivamente postos. Porém, todos eles são de fato apenas custos, que o capital cria para si mesmo, deduções do valor excedente já criado, para aumentar, por exemplo, a soma dos valores excedentes possíveis em um ano. A parte alíquota do tempo de produção correspondente a um ano, a parte alíquota do tempo de produção correspondente a um determinado período, para encurtar o tempo de circulação. Além disso, certamente na prática, o tempo de produção não aparece realmente interrompido pelo tempo de circulação, exceto em crises de depressão do comércio. Mas isso só porque cada capital se divide em porções, uma parte na fase da produção e outra na da circulação. Ou seja, por exemplo, dependendo da relação entre o tempo de circulação e o tempo de produção, não é todo o capital que está ativo, mas um terço, um X dele, e outra parte está ocupada na circulação. Ou a questão ainda pode se configurar de tal maneira que um determinado capital se duplica, por exemplo, por meio de crédito. Para esse capital, para o capital original, então, é como se não existisse nenhum tempo de circulação, mas nesse caso, o capital emprestado por ele fica nessa situação difícil. E se a propriedade é abstraída de novo, é exatamente como se o capital fosse dividido em dois. Em vez de A dividir-se em 2 e B em 2, A atrai B e se divide em A e B. Ilusões sobre o processo são frequentes entre os que emprestam a crédito, que raramente são credores, mas antes devedores.
Já assinalamos acima, com uma condição dupla e contraditória do capital, a continuidade da produção e a necessidade do tempo de circulação, ou ainda, a continuidade da circulação, não do tempo de circulação, e a necessidade do tempo de produção só podem ser conciliares pelo fato de que o capital se divide em proporções ou em porções, uma das quais circula como produto acabado e outra se reproduz no processo de produção. E de que essas porções se alternam quando uma retorna à fase P, processo de produção, e outra a abandona. Esse processo ocorre diariamente, bem como os intervalos maiores, dimensões temporais. O capital por inteiro e o valor total são reproduzidos tão logo as duas porções tenham passado pelo processo de produção e pelo processo de circulação, ou ainda tão logo a segunda porção ingresse novamente na circulação. Com isso, o ponto de partida é ponto de chegada. Por isso, a rotação depende do tamanho do capital. Ou, nesse caso, melhor ainda, da soma total dessas duas porções. A rotação total só é consumada quando aquela soma total é reproduzida. Caso contrário, a rotação é só de 1/2, 1/3, 1x, de acordo com a proporção da parte que está continuamente circulando. Além disso, foi ressaltado que cada parte pode ser considerada como fixa ou circulante em relação à outra e como elas, de fato, encontram-se alternadamente nessa relação recíproca. A simultaneidade do processo do capital nas diferentes fases do processo só é possível por meio de sua divisão e repulsão em porções, sendo cada uma delas capital, mas capital cada vez em uma determinação diferente. Metamorfose e metabolismo como no corpo orgânico. Quando se afirma, por exemplo, que o corpo se reproduz em 24 horas, ele não o faz de uma só vez, mas a repulsão em uma forma e a renovação na outra são repartidas, têm lugar simultaneamente. No corpo, aliás, a estrutura óssea é o capital fixo. Ela não se renova no mesmo tempo que a carne, o sangue. Há graus diferentes na velocidade do consumo, do autoconsumo e, consequentemente, da reprodução. Nesse ponto, portanto, já há a passagem para os muitos capitais. Por ora, o importante aqui é, sobretudo, ter em mente o capital enquanto tal, visto que as determinações que são desenvolvidas aqui são as que fazem do valor capital que constituem a diferença específica do capital enquanto tal. Antes de prosseguir, chamamos uma vez mais a atenção para o ponto importante de que o tempo de circulação, o tempo em que o capital passa separado do processo em que absorve para dentro de si o trabalho, o tempo trabalhado do capital como capital, é somente transposição do valor pressuposto de uma determinação formal para outra, mas não é elemento criador multiplicador de valor. Pela conversão de um valor de 4 dias de trabalho que existia na forma de fio, na forma de 4 dias de trabalho, que existiam ou existem como dinheiro ou em um símbolo reconhecido como representante de 4 dias de trabalho em geral, 4 dias de trabalho universais, o valor pressuposto e medido é transposto de uma forma para outra, mas não é aumentado. A troca de equivalentes faz com que eles, como quantum de valor, continuem sendo após a troca o que eram antes dela. Quando se imagina um capital ou se considera os diversos capitais de um país como um só capital nacional, em contraste com os de outros países, fica claro que o tempo em que esse capital não atua como capital produtivo, em que não põe mais valor, é deduzido do tempo de valorização à disposição do capital. Esse tempo aparece nessa versão abstrata ainda sem qualquer consideração com os custos da própria circulação, como negação não do tempo valorização efetivamente posto, mas do tempo de valorização possível quando o tempo de circulação é igual a zero. Está claro agora que o capital nacional não pode considerar um tempo em que ele não se multiplica como tempo, em que ele se multiplica assim como um agricultor isolado, por exemplo, não pode considerar o tempo em que ele não pode colher, não pode semear, enfim, em que seu trabalho é interrompido, com um tempo em que enriquece. Trata-se de algo completamente diferente. O fato de o capital, depois de se considerar, e o faz de maneira necessária, produtivo, frutífero, independente do trabalho, de sua própria absorção do trabalho, pretende ser fecundo em outros momentos ou em todos os momentos e computa o seu tempo de circulação como tempo criador de valores, como custos de produção. Daí se vê o erro, quando Ramsay, por exemplo, afirma, cita:
que o uso do capital fixo modifica de forma considerável o princípio de que o valor depende da quantidade de trabalho, porque algumas mercadorias em que foi despendida a mesma quantidade de trabalho requerem períodos muito diferentes antes de estarem apropriadas para o consumo. Porém, como durante esse tempo o capital não produz nenhum lucro, para que o investimento em questão não seja menos lucrativo do que outros em que o produto está pronto para o uso mais cedo, é necessário que a mercadoria, quando finalmente levada ao mercado, seja crescida em seu valor de todo o montante de lucro retido. Aqui já se presume que o capital, enquanto tal, produz certamente o mesmo lucro, como uma árvore saudável produz frutos. Isso mostra como o capital pode regular o valor independentemente do trabalho. Ramsay, caderno 9, página 84, nota 291. George Ramsay, citação página 43, ênfases de Marx, o autor remete ao seu caderno de extratos 9, escrito em Londres em 1851. Fim da citação. Por exemplo, vinho na adega, nota 292, Ibid, página 43 a 44. Aqui é como se o tempo de circulação ao lado do tempo de trabalho, ou no mesmo nível que ele, produzisse valor. O capital certamente contém os dois momentos em si. Primeiro, o tempo de trabalho como momento criador de valor. Segundo, o tempo de circulação como momento limitante do tempo de trabalho e, desse modo, limitante da criação de valor total pelo capital. Como um momento necessário, porque o valor ou o capital como resultado imediato do processo de produção é, na verdade, valor, mas não é valor posto em sua forma adequada. O tempo requerido para essas transformações formais, que decorre, portanto, entre produção e reprodução, é o tempo que desvaloriza o capital. Se de um lado a continuidade entra na determinação do capital, como capital circulante em processo, de outro, a interrupção da continuidade também entra na determinação. Os economistas, ao definirem corretamente a circulação, a revolução que o capital tem de perfazer para desencadear uma nova produção, como uma série de trocas, admitem por si mesmos que esse tempo de circulação não aumenta a quantidade do valor, ou seja, não pode ser tempo que põe valor novo, já que uma série de trocas, qualquer que seja o número de trocas que inclua e o tempo que custe a finalização dessas operações, é somente a troca de equivalentes. O pôr dos valores dos extremos da mediação como iguais, naturalmente não os pode pôr desiguais. Considerados quantitativamente, eles não podem ter aumentado nem diminuído por meio da troca. O valor excedente de uma fase de produção é determinado pelo trabalho excedente posto em movimento pelo capital durante a mesma, trabalho excedente apropriado. A soma dos valores excedentes que o capital pode criar em um determinado período é determinada pela repetição da fase de produção nesse período de tempo, ou pela reprodução do capital. Mas a rotação é igual à duração da fase de produção mais a duração da circulação é igual à soma do tempo de circulação com o tempo de produção. A rotação se aproxima tanto mais do próprio tempo de produção quanto menor for o tempo de circulação. O tempo decorre entre capital saindo da produção e nela reingressando. O valor excedente é determinado, na verdade, pelo tempo de trabalho objetivado durante a fase de produção. Quanto mais frequente a reprodução do capital, tanto maior a frequência com que ocorre a produção do valor excedente. A quantidade das reproduções igual ao número das rotações. S igual a S vezes NR, ou seja, S igual a S sobre NR. Se o tempo de produção que um capital de 100 libras precisa em um determinado ramo da indústria for igual a 3 meses, ele poderia girar 4 vezes em um ano. E se o valor S criado a cada vez fosse igual a 5, então o valor excedente teria o total de 5. O S criado em uma das fases da produção vezes 4, o número das rotações determinadas pela rotação entre o tempo de produção e o ano, igual a 20. Como, todavia, o tempo de circulação, por exemplo, igual a 1/4 do tempo de produção, seria uma rotação igual a 3 mais 1 meses, igual a 4 meses, e o capital de 100 só poderia girar 3 vezes ao ano, e então S igual a 15. Por essa razão, muito embora o capital ponha em 3 meses um valor de S de 5 libras para ele, isso é só mesmo que se em 4 meses, é o mesmo que se em 4 meses só pusesse um valor de 5, porque no ano ele só pode pôr um valor de 5 vezes 3. Para ele é como se produzisse a cada 4 meses um S de 5, ou seja, em 3 meses produzisse só 15 quartos ou 3 quartos, mas 1/4 no mês de circulação. Na medida em que a rotação tem uma duração diferente daquela estabelecida pelas condições da própria produção, ela é igual a um tempo de circulação.
Este último, no entanto, não é determinado pelo tempo de trabalho. Assim, a soma dos valores excedentes que o capital põe em um período dado não é determinada simplesmente pelo tempo de trabalho, mas por um tempo de trabalho e tempo de circulação nas proporções acima indicadas. Todavia, a determinação que o capital introduz aqui no por de valor é, como mostrado acima, negativa limitante. Se, por exemplo, um capital de 100 libras precisa de 3 meses para a produção, digamos 90 dias, o capital poderia girar 4 vezes no ano, caso o tempo de circulação fosse igual a zero. E o capital seria, em seu todo, continuamente efetivo como capital, ponente de trabalho excedente, valor que está se multiplicando. Se dos 90 dias 80 representassem o trabalho necessário, então 10 representaria trabalho excedente. Suponha agora que o tempo de circulação totalize 33 1/3% do tempo de produção ou 1/3 desta, ou seja, 1 em cada 3 meses. Nesse caso, o tempo de circulação é igual a 90 terços. A terceira parte do tempo de produção é igual a 30 dias. C igual a 1/3 P vezes C igual a P sobre 3. Bem, a pergunta é, qual a fração do capital que agora pode estar continuamente empregada na produção durante o ano todo? Se o capital de 100 tivesse trabalhado por 90 dias e agora circulasse como produto de 105 durante um mês, ele não poderia empregar nenhum trabalho durante esse mês. Os 90 dias de trabalho naturalmente podem ser iguais a 3, 4, 5, xx 90, dependendo do número de trabalhadores empregados durante os 90 dias. Eles só seriam igual a 90 dias se apenas um trabalhador fosse empregado. Mas aqui isso não nos interessa por enquanto. Em todos esses cálculos é pressuposto que o valor excedente não é recapitalizado, mas que o capital continua a trabalhar com o mesmo número de trabalhadores, mas à medida que o excedente é realizado, só então o capital como um todo é realizado outra vez como dinheiro. Durante um mês, o capital não pôde de forma alguma ser empregado. O capital de 100 emprega, por exemplo, 5 trabalhadores continuamente. Nisso está contido seu trabalho excedente. E o produto que é posto a circular nunca é o capital original, mas o que absorveu o trabalho excedente. E, em consequência, tem um valor excedente. Por circulação de um capital de 100, portanto, tem-se de entender realmente circulação, por exemplo, de um capital de 105, do capital com o lucro posto em um ato de produção. No entanto, aqui esse erro é indiferente, especialmente com referência à pergunta feita anteriormente. Suponhamos 100 libras de fio produzidos no final de 3 meses. Há agora uma demora de um mês até que eu receba o dinheiro e possa reiniciar a produção. Para pôr o mesmo número de trabalhadores em movimento durante um mês, período em que o capital circula, eu teria de ter um capital excedente de 33 1/3 de libras. Pois, se 100 libras movimentam um determinado quantum de trabalho durante 3 meses, 1/3 de 100 libras movimentaria a mesma quantidade durante um mês. No fim do 4º mês, o capital de 100 retornaria à fase de produção e o de 33 1/3 ingressaria na fase de circulação. Este último precisaria para sua circulação na mesma proporção de 1/3 de mês, ou seja, retornaria à produção após 10 dias. O primeiro capital poderia reingressar na circulação somente no fim do 7º mês. O segundo, que ingressara na circulação no início do 5º mês, teria retornado, digamos, no 10º dia do 5º mês. Ingressaria outra vez na circulação, no 10º dia do 6º mês e retornaria no 20º dia do 6º mês para entrar novamente em circulação no 20º dia do 7º mês. No fim do 7º mês, ele teria retornado quando o primeiro capital iniciaria novamente o seu curso, no exato momento em que o segundo retornasse, início do 8º mês e retornam no etc. Assim por diante. Início do 9º e etc. Em uma palavra, se o capital fosse 1/3 maior, justamente tanto quanto totaliza o tempo de circulação, ele poderia empregar continuamente o mesmo número de trabalhadores, mas ele pode, da mesma forma, estar continuamente na fase de produção se empregar continuamente 1/3 a menos de trabalho. Se ele começasse só com um capital de 75, ele teria concluído a produção no final do 3º mês, circularia então durante um mês, mas durante esse mês ele não poderia dar continuidade à produção, visto que reteve em mãos um capital de 25. E se ele precisa de 75 para pôr uma determinada massa de trabalho em movimento durante 3 meses, ele precisa de 25 para movimentar uma massa proporcional durante um mês. Ele teria, com
continuamente o mesmo período de trabalho em movimento. Cada uma de suas mercadorias precisa de 1/12 de ano para ser vendida. Continuaremos na próxima leitura.